É isso aí, pessoal, trazendo aqui uma análise de um vídeo em Orlando, na Igreja Batista, Lagoinha, do André Valadão. Teve uma pregação lá de Thales Roberto. Fui ver a pregação, não tenho nada contra Thales Roberto. Ouço as músicas dele, Cacau Santos que toca e tal, show de bola. Mas aí eu fui ver essa pregação. Eu vou dar uma olhada na pregação do Thales. E observei coisas impressionantes. Não são coisas boas não, tá? Eu vou reagir com você. Você já vai perceber do começo. Não vou mostrar muito tempo de vídeo não. Mas do comecinho até onde eu reportar aqui para você, você vai perceber algumas coisas muito estranhas. É só você acompanhar. Vou dar o play e você vai entender do que é que eu estou falando afinal. Vamos lá? Se liga. Eu dei uma chapada aqui, porque é muito forte poder sentir o que Deus está fazendo nas nossas vidas e o que Deus está começando aqui na vida de vocês, cara. Se prepara, irmão, porque a tampa da chaleira vai explodir. Olha só que interessante. O que a gente observa aqui? O fundo, Thales Roberto. Você já está vendo aí que o fundo, quem está ali é o Thales Roberto. Quer dizer, o culto é para Deus, mas eu tenho ali no fundo Thales Roberto. Bom, tem gente que vai falar, não, mas tudo bem, isso é comum. Ok, olhe o púlpito e perceba que não tem nenhuma Bíblia. Tudo bem, é comum, Diego, porque atualmente a gente utiliza do celular para a gente ver a Bíblia. Então a gente está num tempo moderno, os pastores vão utilizar o celular. Terceiro ponto, porque eu assisti essa pregação, que é impressionante e aqui você não pode refutar. Ele já começou a pregação e ele não abriu a Bíblia, ele não leu um versículo bíblico. A gente vai cair em Mateus 24, eu vou mostrar para você, e você vai entender uma passagem que você talvez nunca tenha ouvido esse tipo de interpretação. Eu não estou falando a minha interpretação, eu estou falando a interpretação que o Espírito Santo trouxe, não somente para mim, mas para muitas pessoas que já têm observado isso dentro da Bíblia, sobre o fim dos tempos. Vamos dar prosseguimento no vídeo, para a gente ver mais um pouquinho. Vamos lá. Aquele casal ali, o irmão ali que estava com... Cara, que energia de poder de Deus, que eu estava aí com você, que loucura. Que doideira. Deus está fazendo algo na sua vida. Não sei se eu adianto, porque aqui é só blá blá blá, blá 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 blá. Muitas pessoas têm ouvido isso dentro de igreja, que é o blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e no final não diz nada. Vamos continuando. Diga comigo o propósito. 5 perguntas que eu queria fazer aqui. Que são as perguntas que eu tenho feito para mim todos os dias, nessa nova temporada de Deus para a minha vida, no meu ministério. A primeira das perguntas é: quem sou eu? Você precisa saber quem é você. Ah, não, mas eu sei quem sou eu. Estou dizendo, você precisa saber exatamente quem é você e qual é a palavra que você carrega. Você não tem o direito de viver a sua vida pensando que você vai decidir o que vai ser do seu futuro, porque o seu futuro já está escrito num livro que Deus escreveu exclusivamente sobre você. Você não tem direito sobre a sua vida mais. Senhor, a minha vida. E ele fala: que vida? Você não tem vida. Você perdeu a sua vida. Quem perde a vida, encontra a vida. Já não é mais você que vive, agora Ele vive em você. Ele quem? Você entrou de avião na primeira classe, no Salmo 139, versículo 16. Quando eu era uma massa informe, no ventre da minha mãe, Deus já havia escrito cada um dos meus dias.
cada um deles escrito e Pessoal, determinado. esse é o único versículo, se eu não me engano, tem 1 ou 2 versículos citados aqui, até onde eu vi. O único versículo que ele menciona no meio da sua mensagem, no começo da mensagem. Mas em nenhum momento você percebe abrindo a Bíblia. Eu vou dar mais prosseguimento, você vai ver mais um pouco. E eu já vou ler aqui Mateus 24 para você entender essa interpretação que está aqui na Bíblia. O que o texto está realmente se referindo. Adiantar aqui mais um pouco para a gente ir então. Pergunte, quem sou eu? De onde eu venho? Segunda pergunta. A terceira, por que eu estou aqui? Você tem que saber por que você está aqui, qual a palavra que você carrega e o que você tem que desenvolver para Deus aqui. Essa é uma dívida que você tem com Deus. E para mim, a questão do inferno, a questão da morte, de ir para o inferno, não tem a ver simplesmente com o pecado, aquele que você escorrega, porque esse o sangue de Jesus já te limpou e te perdoou. Através da graça e o perdão, você levanta a sua mão e pede perdão para Deus, e Deus te limpa e Ele te perdoa. Para mim, o pecado que não tem perdão é você chegar no final da sua vida e não ter desenvolvido aquilo que Deus escreveu sobre você. É isso que no final vai pesar. Eu estava pensando sobre isso quando eu estava não sei aonde, eu não sei o que lá, eu assim, eu assado. Eu quero só ler aqui, Mateus capítulo 24, o verso 23 e o verso 24, para você entender e interpretar isso aqui comigo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for, enganaria até os escolhidos. Surgirão o quê? Falsos cristos. Quem são os falsos cristos? O que é ser um falso cristo? Um pouco mais antes vai falar que muitos viriam como se fosse Cristo, né? Eu sou o Cristo. É outra questão. Mas nesse versículo está dizendo o seguinte, que chegariam-se pessoas com uma ideia absoluta de que eles têm uma consciência, uma virtude espiritual tão gigantesca, de que eles começariam a ensinar as pessoas e dizer como que elas deveriam andar, como que elas vão fazer, porque elas estão falando. Não mais pensando na Bíblia, mas você percebe muito em pregações, eu fiz, eu disse, eu pensei, eu profetizo, eu falei, eu digo, eu dito. Essa é a interpretação do falso Cristo. Não é só um ou dois, não é só o que a gente está vendo, mas são milhares que são replicados. Fujam dessas igrejas, porque milhares de pessoas estão levando um tipo de palavra e uma doutrinação como se eles tivessem recebido o poder do Espírito Santo para ele dizer como que vai ser, porque ele agora está sendo o Cristo. Eu conheço, eu passei, eu tenho um entendimento. E se esquecem de que tudo vem através do Espírito Santo. Eu vou deixar você continuar aqui a pregação, entre aspas, que ele fez, para você ver mais um pouco. Depois eu vou finalizar o vídeo. Eu vou deixar para você perceber o que eu estou dizendo, que não tem nada de coerência. Imagina, isso na igreja do André Valadão, que eu tenho muito respeito pelo André Valadão, mas pelo jeito ele não viu isso acontecendo. Eu acho que ele não estava dentro da igreja, porque deixar uma situação dessa não tem como. Pode ser amigo, mas a palavra de Deus não age com parcialidade. Não está certo, não é legal, não tem como fazer desse jeito. Quer fazer uma pregação? Abre a Bíblia, dá um texto para o povo, para poder o povo se identificar com o texto e não se identificar com você. Ah não, porque a minha vida foi assim, porque eu fiz assado e deu tudo certo e foi, e eu passei por isso e eu passei por aquilo, agora eu digo a vocês que tem que ser desse jeito aqui. Não é você que é um exemplo, não é eu que sou o exemplo, é a Bíblia que é um exemplo. As pessoas estão esquecendo disso dentro das igrejas. Por isso que o evangelho, quando eu falo o evangelho está se perdendo, é porque está se tornando isso. Os que são verdadeiros, geralmente aí está a igreja minúscula, pequena, de 3, 4, 5, 10 pessoas.
adorando a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. As grandonas estão se perdendo. Lucas, capítulo 18, verso 8, se eu não me engano. Por acaso achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Quando diz essa palavra. Menciona sobre essa questão. Por acaso achará fé dentro da igreja? É fé. Isso que está acontecendo. O povo batendo palmo para esse tipo de atitude. Isso é fé? Você acha que é fé? Ou é a imagem de Thales Roberto? O que ele falar, vamos aplaudir. É isso que está acontecendo. Fica com mais um pouquinho da pregação. Diego Mariano, voz que clama no deserto. Pior que estar morto é estar vivo e não saber por quê. Quantos querem ter sucesso aqui na sua vida? Todo mundo quer ter sucesso. Eu não conheço ninguém que quer fracassar. Vou fazer um projeto aqui, esse projeto eu estou escrevendo aqui, estou gastando minhas noites nele e eu quero que ele fracasse, é o meu objetivo. Senhor, me ajude a fracassar, Senhor, que o projeto seja um fracasso, que eu não consigo. Ninguém, todo mundo quer ter sucesso. E o sucesso é previsível. Sabia que o sucesso é previsível? Você pode prever uma pessoa de sucesso e também você pode prever uma pessoa que vai fracassar. O sucesso foi desenhado por Deus para ser previsível. Em 2012, eu estou como pastor de louvor na Lakewood Church, que é uma igreja americana, tem um ministério espanhol, é a maior igreja evangélica dos Estados Unidos. E eu sou como pastor de louvor lá. E tudo isso começou em 2012, quando eu fui convidado para ir nessa igreja a primeira vez para ministrar. Eu não sabia falar espanhol, não sabia nada. Quando eu entrei naquele ambiente, eu senti uma palavra de Deus assim: você vai fazer parte do que eu estou desenvolvendo aqui. E eu tomei uma decisão há 10 anos atrás. Eu quero vir para essa igreja e eu quero fazer parte do que Deus está fazendo aqui. E foi por causa da minha decisão que eu cheguei nesse lugar. E a decisão de estar em 2012, chegando naquela igreja pela primeira vez, foi possível porque eu tomei uma decisão em 2009 de sair da banda secular que eu estava, que era o J Quest na época, e começar a viver, a cantar as minhas experiências para impactar a vida das pessoas. E isso que aconteceu em 2009 só foi possível porque em 2008 eu entreguei minha vida para Jesus e comecei a viver uma vida para Ele. O que eu estou querendo dizer? O sucesso é fruto da decisão que você toma.